Bom dia a todos. Estamos iniciando aí a 15ª edição do ECR Soja 2023-24. Um breve histórico, ele iniciou em 2008 com a cultura do trigo, né? Posteriormente, em 2008 e 2009 foram conduzidos ECR de soja. E estamos então na 15ª edição no estado. No decorrer desses anos, os experimentos foram ganhando corpo, abrangendo novas regiões, micro-regiões, inclusive, épocas de semeaduras diferentes, tecnologias presentes no mercado, as evoluções tecnológicas foram introduzidas também, né? E na última safra foram testadas 35 cultivares de soja, com 15 marcas diferentes, 4 de biotecnologia mais evoluída e 12 municípios, né? Sendo que agora a Cassiane vai logo fazer a demonstração. Em 4 localidades não deu para fazer a avaliação em virtude das calamidades, né? Já também citando que o patrocínio e graças ao patrocínio da Farsul, Senar e da Bayer, esse experimento é contínuo e esperamos que permaneça, porque é a única e a mais importante referência de cultivares de todas as marcas e todas as tecnologias, inclusive com RR ainda junto, trazendo assim as informações em micro-regiões que servem para regiões maiores, e o produtor pode se basear no lançamento das novas cultivares em cima desses resultados. Tem uma tecnologia padronizada, por isso que sempre foi a Fundação Prosemente que conduziu. E eu, então, inicialmente já passo a palavra para os demais que queiram fazer uma manifestação. Nós temos o Alexandre Levian, engenheiro agrônomo, e a Cassiane, tem o Condorelli do Senar, e temos o Renato Salvador da Baia. Então, deixo a palavra à disposição para vocês, em ordem, vocês que queiram fazer alguma manifestação inicial antes da apresentação, fica à vontade. Tá bem, obrigado. Então, seu Conrad. Então, gostaria de fazer um agradecimento em nome do Conselho Diretor da Fundação Para Sementes, em nome do seu presidente, senhor Hugo Boff, que ele hoje não pôde estar presente, tá? Tem outros compromissos profissionais. Então, venho representando ele e o Conselho Diretor. Agradecer a parceria, né, da Farsul, do Senar, da Bayer, né, nesse evento, nesse trabalho que a gente já faz há muitos anos, né, que a gente disponibiliza aí para toda a comunidade gaúcha, né? É de suma importância a gente ter um trabalho que traz esses resultados de forma isenta, né, sem custo para os usuários. Então, ele está disponível para quem assim desejar, né, fazer proveito das informações. É um trabalho que não tem um viés comercial, ali é o que realmente apresenta o resultado, é o que é fornecido nos resultados, não tem nada de manipulação de resultado nenhum, é totalmente um experimento. Então, isso para nós é bastante gratificante. E a gente conta, né, de manter a parceria para os próximos anos, que a gente acha muito importante esse trabalho, e estamos aí. Quero agradecer também ao time de pesquisa da Fundação, né? Em nome da Cassiana, que aqui se encontra, a gerente de pesquisa da Fundação, responsável por tocar todo esse trabalho. Foi um ano muito desafiador, essa safra de verão, como o seu Conrad já falou. Tivemos muitos problemas na implantação dos ensaios, lá no plantio, e também na colheita, principalmente do ECR, do grupo 2, né? Tivemos muita perda em função das chuvas, tanto na semeadura, que teve perda de implantação, e também perda nas colheitas, né? Isso foi comum a todos os produtores também. Então, é um ano desafiador, e a pesquisa também vem para nos ajudar nesses momentos desafiadores. Então, a gente conta sempre com esse apoio, tá bem? Muito obrigado. Então, passo a palavra para a Bayer, depois para o Condorelli, antes da apresentação da dona Cassiane. Tá bom, obrigado, Elmar. Bom dia. Obrigado pelo convite, a gente está presente aqui. Foi citado aí pelo Elmar que a gente está há 15 anos nesse projeto, né? Isso é muito importante. E com certeza a gente tende a continuar, porque é muito importante para o Rio Grande do Sul a questão da soja, uma cultura que vem crescendo, principalmente no sul do estado, uma região que era tradicional de arroz e hoje se planta muita soja. E esse trabalho em parceria com o Sistema Farsul e a Fundação ProSementes traz muita credibilidade para os resultados. Foi o que falasse há pouco, não tem manipulação, são resultados de campo mesmo, e a Fundação ProSementes estando junto nesse projeto traz muita credibilidade para os resultados.
e sigamos muitos anos aí pela frente com esse projeto, porque ele é fundamental para a sojicultura gaúcha. Bom, um bom dia a todos que nos acompanham, particularmente ao nosso vice-presidente Elmar Conrad, ao Renato, nosso colega da Bayer, ao Alexandre, que aqui representa, junto com a Cassiane e toda a equipe, a nossa Fundação ProSementes, e a todos que nos acompanham. Como já dito pelo Elmar, pelo Alexandre, pelo Renato, me parece redundante dizer, então, da importância desse estudo, por mais singelo que possa parecer o resultado em si, decorre não só de um grande trabalho, né, um trabalho que exige uma dedicação, uma acurácia e, mais do que isso, uma isenção absurda, pois é dele que resulta uma informação que é crucial para o produtor rural. Aqui, por óbvio, tratamos de 35 cultivares, 12 lugares, 16 ensaios, em alguns lugares mais de um ensaio, porque a época de plantio também interfere significativamente nas possibilidades de decisão do produtor. E, obviamente, ao final, sai de um estudo como esse a capacidade de cada produtor do estado do Rio Grande do Sul, em cada um dos rincões, e talvez este tenha sido um dos anos em que, ao olhar o mapa, os senhores e as senhoras vão se deparar com uma cobertura bastante expressiva das características edafoclimáticas, das características de solo, de clima, de região, de cada um dos rincões do nosso estado, mas também mostrar que esse trabalho vem tão de encontro à realidade do estado, que, mais uma vez, Cassiana, que está à frente da área técnica deste trabalho, junto com o Alexandre, mais uma vez, ele reflete essencialmente o que aconteceu na agricultura do nosso estado. No ano passado, me lembro de estarmos aqui, quando falamos, Renato, da edição de 2022-23, do resultado, quando mostrávamos que as regiões refletiam exatamente a expressiva estiagem pela qual tinha passado o Rio Grande do Sul. E aqui, mais uma vez, estamos este ano refletindo o efeito das calamidades pela qual passou o Rio Grande do Sul, e mais do que da calamidade do mês de maio e junho, efetivamente dos problemas enfrentados pela agricultura, particularmente a sojicultura, desde a época do plantio desta safra. Nós temos uma derrocada, e hoje é dia 30, esperamos todos que o governo federal possa nos apresentar uma excepcional medida para a excepcionalidade do momento que o Rio Grande do Sul vive, mas porque, se olharmos para o nosso ensaio de cultivares, nós verificaremos que a sojicultura, carro-chefe da agricultura do estado, vem passando por problemas desde sua implantação. E estes problemas se somam aos problemas já mostrados pelo ECR nos outros anos, onde tínhamos os últimos 3 anos de estiagem. Portanto, é absolutamente primordial que estudos como esse aconteçam, não só para que a decisão do Estado, dos produtores, possa ser a mais assertiva possível, mas, mais do que isso, para que se registre cientificamente o que aconteceu na sojicultura do nosso estado, principal atividade agrícola. Aqui, em apenas 8 regiões, apenas 8 dos 12 locais em que se fez o estudo, se observa uma variação de dezembro a abril da precipitação da chuva, que sai de 663 milímetros em Lagoa Vermelha e vai a 1.564 milímetros em Acorá. Mais que 2 vezes a quantidade de chuva. Mais do que isso distribuído, e lá em Acorá, por exemplo, se verificam que desses 1.500 milímetros, 500 aconteceram no mês de dezembro. 500 na implantação da lavoura. Fora os 250 e mais 200 em abril. Enquanto no município de Júlio de Castilhos, se observa que, apesar dos 1.500 milímetros também, 300 em dezembro, 500 acontecem na hora da colheita, no mês de abril. Então, efetivamente, estudos como esse robustecem não só a qualidade com que os produtores fazem a sua agricultura, mas robustecem também as explicações para os resultados do ano agrícola que o Estado tem. Parabéns à Fundação ProSementes, mais uma vez, pela condução de um trabalho tão exímio. Parabéns, obviamente, à Federação da Agricultura, que se soma
a Fundação na realização desse trabalho. E muito obrigado, Renato, por se somar a nós no esforço de patrocinar uma atividade como essa. Ok, acho que agora então passamos para Cassiane fazer o resumo e uma apresentação dos ensaios nas respectivas localidades e fazendo os devidos comentários e resultados que, obviamente, servirão de base para os nossos produtores do Rio Grande do Sul hoje escolherem algumas novas variedades para serem introduzidas no plantio da safra 24-25. Contigo, Cassiane, fica à disposição. Bom dia a todos os nossos patrocinadores, né? Quem nos apoia desde o início aí no desenvolvimento desses nossos ensaios de cultivares em rede, tanto de trigo quanto de soja. Um bom dia também ao pessoal da imprensa que está participando conosco online, também temos alguns presenciais aqui. Alguns representantes de sindicato, acredito que estejam também presentes. Falando então basicamente do projeto ECR Soja Safra 23-24, como comentado anteriormente, né, a gente faz esse trabalho desde 2008. Ele nasceu com a cultura do trigo. O primeiro ECR foi conduzido com trigo e depois a gente expandiu para soja, né? E hoje a gente também faz esse projeto com milho lá no estado do Mato Grosso. Então, o pioneiro, né, foi aqui no Rio Grande do Sul, lá em 2008. E nessa última safra, a gente tinha esses 12 municípios que abrangeram o ECR, e até foi interessante porque a gente tentou ampliar o ECR para áreas mais novas, onde historicamente o cultivo do arroz é mais tradicional. Então, no ano passado, a gente fez essa reunião no inverno, até o pessoal da Bayer, o pessoal do Senar e da Farsul, né, para discutir como que nós iríamos conduzir o projeto ECR. Então, nós buscamos ampliar ele para Uruguaiana e Mostardas, que são áreas que têm um ascendente de área cultivada com soja, porém, infelizmente, né, devido a esses altos volumes de chuvas na fase de plantio, a gente acabou não conseguindo sucesso aí até a colheita. Então, infelizmente, né, são áreas de várzea, então já é um pouco mais difícil de implantar um ensaio, as lavouras também, né? E, infelizmente, a gente quis abranger mais regiões, porém não tivemos sucesso. Então, desses 12 locais, né, a gente tentou focar bastante no sul. Então, nós tínhamos Mostardas, Pelotas, Bagé, Cachoeira do Sul, Cacequi e Uruguaiana, na microrregião 101, que a gente chama, né, pelo zoneamento agrícola. Depois, subindo mais ao centro e ao noroeste do estado e oeste, nós tínhamos Júlio de Castilhos, São Luís Gonzaga, Santo Augusto, que na verdade é em Acorá, e Passo Fundo. Mais na região de Campos Gerais, né, que a gente chama Campos Gerais, mas é a 103 da macro-região Sojícola 1. Nós tínhamos Lagoa Vermelha e Vacaria, para representar essa região, que é uma região menor aqui do nosso estado, que avança também até o Santa Catarina e Paraná, né? Então, pensando, né, São Luís Gonzaga, Passo Fundo, eles estão na mesma microrregião sojícola, porém são regiões bem distintas em termos de altitude, de solo, a própria temperatura, né? Então, apesar de existir essa divisão hoje dentro do zoneamento agrícola, dentro dos próprios ambientes que estão na mesma microrregião, a gente sabe que tem essas diferenças, né? Então, por isso que a gente tentou abranger o máximo possível de regiões para expressar essa heterogeneidade de ambientes e considerando também áreas novas de expansão da soja. Cassiana, posso fazer um comentário? Sim. Essa questão que tu citou de mostardas, que em virtude do clima vocês não conseguiram fazer o trabalho, mas não vamos esquecer o próximo ano, porque é uma região muito importante. Eu não sei se vocês já definiram e tal, mas essa região hoje se aproxima em torno de 40 mil hectares de soja já. Uma região que há 10 anos não plantava praticamente nada, né? Se nós tivermos a possibilidade de seguir o projeto lá, seria interessante, tá? Tá bem. Na verdade, a gente já definiu. Deixa eu só dar uma colaborada com ele aqui. Através do presidente do Sindicato Rural de Mostardas, um comentário que ele fez é o seguinte: é também por isso que talvez ano sim, ano não, mas vai acontecer
o aumento da lavoura de soja lá por causa da facilitação da produção de arroz. A lavoura de arroz em cima da lavoura de soja, ela está tendo resultado muito adequado isso aí. Então, é bem importante esse fato aí, que é uma coisa que motiva o pessoal a plantar, porque eu recupero o solo para o arroz, que é uma cultura tradicional da região, mas não tem nada de demérito para a soja. Uhum. Tá. Inclusive beneficia, né, a questão de controle de plantas daninhas do arroz, né? E se eu puder agregar em cima, perfeito, a tua colocação, a questão das produtividades lá são excelentes, tá? São produtividades aí de 60 sacos, 55, que para a região, que é uma região tradicional de arroz, a gente não esperava e produz muito bem, tá? Uhum. Aliás, nos 2 últimos anos de seca, tiveram praticamente produtividade normal, não só em mostarda, mas toda essa região mais litorânea aí, né? Que obviamente sofre as influências das chuvas vindas por influência do mar, né? E que assim como é no Nordeste, a zona da mata, Agreste e Sertão, aqui também tem essa mesma influência, né, da região de 100 km, 150 km do mar, de ter um nível pluviométrico em anos de seca maior que até as melhores regiões lá da região norte, né? Bom, então nesse próximo slide aqui eu trago as datas de semeadura dos experimentos, né? A amplitude que eu estava comentando nessa questão de altitude dos ambientes onde a gente faz esses experimentos. Então, a gente tinha a menor altitude ali em Mostardas, então 17 metros de altitude, enquanto que em Vacaria 916 metros, né? Então, 900 metros quase de diferença de altitude. É interessante que Mostardas, ela não é uma região que está zoneada para a cultura da soja, né? Mas a gente sabe que tem muito produtor que luta lá para que o zoneamento avance lá para aquela região também. Então, por isso também a gente fez esses experimentos, né? As semeaduras, a gente tinha a pretensão de iniciar as semeaduras a partir de 20 de outubro. Só que final de setembro até início de dezembro foi Deus nos acuda, né, em termos de chuva. Então, a gente foi realmente começar as semeaduras dia 11 de novembro e nós estendemos o último campo a ser semeado foi a segunda época de Bagé, que a gente não conseguia entrar na área porque não enxugava, né? Foi dia 28 de dezembro. Então, uma situação bem atípica, né? Esse ano. Inclusive, muitos produtores rurais terminaram de semear áreas em janeiro, né? Então, ficou bem fora do que é o ideal para a cultura da soja também, né? Nós tivemos o início da colheita em 11 de março, normalmente é início de março, atrasou um pouquinho, né, as colheitas, e terminamos a colheita em início de maio, dia 6 de maio. Então, esses experimentos que foram semeados mais no tarde, principalmente os de segunda época, tipo, por exemplo, o Júlio de Castilho, segunda época, ficou bem tarde, né? Além de nós ter problema com chuva na colheita, nós também tivemos uma pressão mais forte de ferrugem asiática, principalmente no noroeste e norte do estado. Então, isso, além da chuva, a gente teve também maior pressão de ferrugem asiática. Esse ano, então, foram avaliados 35 cultivares de soja. Então, quando a gente fez o planejamento, nós tentamos também diversificar um pouco mais nessa última safra. Nós incorporamos mais cultivares de biotecnologia nova que estão entrando no mercado. Antes a gente tinha menos I2X, nós aumentamos o número de I2X. Então, dessas 35 cultivares, 15 eram IPRO, 14 I2X, 3 Enlist e 3 RR. E de 15 marcas comerciais, né? Desse total de 15 marcas comerciais, hoje o que mais representa o market share é do portfólio da Brasmax, né? Então, isso também refletiu no nosso estudo, acabou sendo o maior número de cultivares desse portfólio. E, de modo a comparar as cultivares de forma mais correta, né, nós dividimos as cultivares precoces em um ensaio e as de ciclo médio tardio em outro ensaio. Então, é o ECR grupo 1 e o ECR grupo 2. Claro que
pensando no estado contexto geral, o que mais tem representatividade são cultivares que estão inclusas no grupo precoce, né? Então, seriam de 5.0 até 6.1 de grupo de maturação. Condições climáticas durante o desenvolvimento desses ensaios, então, de novembro até dezembro, a gente tem o histórico de novembro até abril, a gente tem o histórico de chuvas, né, durante o desenvolvimento da cultura da soja na nossa publicação. Como o Condorelli comentou, em alguns locais, mais de 1.000 milímetros, né, só nesse período da implantação até a colheita. Então, é muita chuva, é muito mais do que a cultura da soja demanda, né? E esse excesso, né, de chuvas de outubro a novembro, como a gente pode ver nesse slide, comprometeram muito a implantação desses campos. Por exemplo, essas primeiras fotos ali que a gente vê do slide eram de pelotas e de mostardas. Então, foi totalmente comprometido o campo, né? Então, não tinha condição de nós seguir adiante com o experimento. Então, o experimento foi praticamente abandonado ali logo depois da emergência das plantas, que em alguns casos nem emergiu, né? De tanta água que tinha. E a última foto que a gente vê os pés de soja ali, a parcela etiquetada com a etiqueta de campo que a gente identifica, né? Nesse caso aqui em Bagé, a gente vê o próprio azevém já grande, plantas de buva bem desenvolvidas, e infelizmente a chuva de maio não deixou nós colher, nós não conseguia entrar na área que a máquina não ia, atolava, não teve condição de secar e a soja acabou apodrecendo no pé, né? Infelizmente era um experimento que estava bem bom, já que o da primeira época tinha ficado com um stand muito baixo e comprometido pela chuva no plantio, também tivemos a perca na colheita, né? Infelizmente. Em termos de produtividade, né, que esses ensaios, o que nós coletamos de informação, além de produtividade, né? Nós coletamos informações quanto ao ciclo da emergência até a floração, da emergência até a maturação desses materiais. Fizemos esse ano a contagem de stand de plantas, que é uma coisa que é muito interessante para a gente avaliar o comportamento, né, de cada material, o porquê que tal material se comportou de tal forma. Esse stand de plantas, nós utilizamos o número de sementes recomendadas por cada obtentor dentro dessas regiões de avaliação. Então, é uma informação nova que a gente tem na revista e que ajuda a explicar muita coisa que acontece no ensaio, né? Então, além de ciclo, nós fizemos contagem de stand, fizemos também a avaliação de produtividade e a reação ao acamamento dessas diferentes 35 cultivares. Então, dentre esses 12 ambientes, né, que nós tínhamos os ECRs, nós tivemos uma amplitude de produtividade de 96 sacos por hectare, lá em São Luís Gonzaga, no ensaio precoce, até 28 sacos por hectare no grupo tardio, lá de Júlio de Castilhos, na segunda época. Então, isso reflete bastante essa pressão da ferrugem e também uma estiagemzinha que o seu Elmar até comentou no início ali, que a gente teve em fevereiro, né? Em alguns locais a gente teve essa estiagem que também pegou em cheio materiais de ciclo mais longo que tinham sido plantados mais na tarde. Então, a máxima produtividade alcançada dentre todos os ensaios, né, foi de 103 sacas por hectare. Isso é altamente produtivo, né? Foi na região de São Luís Gonzaga, uma cultivar de ciclo precoce que até nos surpreendeu, que historicamente não é o material mais indicado para a região, né? É um material precoce, 5.5. Então, nos surpreendeu porque as condições foram favoráveis para esse grupo, né, nessa safra. Então, aqui a gente só tem uma foto representando, né, como a gente colhe esses ensaios. Vocês podem ver que tem materiais ainda com folha, né, parcelas com folha, e tem parcelas ali que já foram colhidas, né? Então, conforme os materiais vão maturando no campo, eles vão sendo colhidos. Em média, a gente faz de 2 a 3 colheitas em cada campo experimental, né?
E aí, feita essa colheita, a gente leva todas as amostras para o barracão e faz essa parte de pesagem, né? Lá em Passo Fundo. Então, agrupando os ensaios por microrregião sogícola, né? Na 101, que pega, então, esses ensaios do sul, nós tivemos basicamente só o ensaio de Cacequi, Cachoeira, que a gente conseguiu aproveitar, né? Nessa região 101, então o destaque foi para HO Pirapó, que é um material de ciclo mais longo, está dentro do grupo 2, com 95 sacos por hectare, plantado em Cacequi dia 24 de novembro. Aqui a gente agrupa nesse slide, nos próximos slides, eu agrupei as cultivares as 5 mais produtivas de cada ensaio, né? As 5 top, digamos assim, de cada localidade. Então, na região 101, nós tínhamos Cacequi, Cachoeira do Sul na Coxilha e Cachoeira do Sul na Várzea. Então, Cacequi a gente teve a cultivar mais produtiva ali no grupo precoce, né? Anel 610, com 82 sacos por hectare, seguida de uma Cordius, que é 2600, produziu 77 sacos por hectare. Monsói 5947, 75 sacos por hectare. NEL 580, 72 e CZ 15B 70, 71 sacos por hectare. Cachoeira do Sul, nós tivemos uma Agroeste 3615, com 91 sacos por hectare, seguida da Monsói 5947, 84 sacos por hectare, BMX Torque 79 sacos por hectare, NEL 590 e 2X 77 sacos por hectare, e NEL 580, 76 sacos por hectare. Cachoeira do Sul, na Várzea, aí a gente teve uma diferença de data de semeadura da coxilha para a várzea de praticamente uma semana. Então, a mais produtiva na várzea foi a Monsói 5947, com 82 sacos por hectare, seguidas por Dom Mário 5958, 74 sacos por hectare, TMG 22X57 e 2X com 74, Cordius 2531 em liste com 72 sacos por hectare e NEL 580, 68 sacos por hectare. Então, dentro do grupo das precoces, né, nesses 3 ambientes de produção, a gente observa que algumas, né, delas se mantiveram dentre as 5 mais produtivas. Por exemplo, o NEL 580 está ali nos 3 ambientes, né, dentro das 5 mais produtivas. Tem um material mais antigo que muita gente conhece, a Monsói 5947, também se comportou muito bem, né? Assim como temos cultivares novas, né? Cultivares lançamento que também se destacaram nesses ambientes, mostrando que novas biotecnologias têm se comportado bem também, né? Frente aos materiais já bem conhecidos pelos produtores. No quadro 2, nós temos as produtividades alcançadas, então, com um grupo mais tardio, né? Então, eram menos materiais, esse grupo compunha menos cultivares. Então, nos mesmos locais, nos mesmos ambientes, nós tivemos HO Pirapó em Cacequi, com 95 sacos por hectare, BMX Compacta, que já é mais conhecida também, com 93 sacos por hectare, Fibra, 90 sacos por hectare, HO Paraguaçu, 87 sacos por hectare e BMX Nexus, 83 sacos. Cachoeira do Sul, na Coxilha, nós tivemos HO Paraguaçu com 95 sacos por hectare, seguida de Dom Mário 64 e 63 com 94 sacas. Depois, BMX Nexus, 91 sacos por hectare, HO Pirapó, 88, Nideira 6601 com 86 sacas. Na Várzea, tivemos novamente a Paraguaçu, com 80 sacos por hectare. Depois, a BMX Compacta, 78, Dom Mário 64 e 63 com 77, HO Pirapó com 76 e Nideira 6601 com 74. Então, é interessante, né, que os materiais se comportaram muito parecido, né? Foram os mesmos praticamente que ficaram nos 5 mais produtivos nesses 3 ambientes, né? Esse grupo, ele era um grupo de 10 cultivares, então aqui está a metade, né, das cultivares que
que compunham esse ensaio. A região 102, nós tínhamos, então, São Luís Gonzaga, Inhacorá, Júlio de Castilhos e Passo Fundo, né? Então, na micro-região 102, nós tivemos a cultivar destaque, sendo a CZ 15B20 e 2X, material da Credence, da BASF, com 103 sacos por hectare, sendo plantado em São Luís Gonzaga dia 26 de novembro, né? Então, um plantio no tarde, uma cultivar precoce e expressou toda essa produtividade. Então, um resultado bem diferente, né? Bem interessante. Então, na região 102, nós conseguimos conduzir todos os campos experimentais até o final. Inclusive, nós tínhamos em Júlio de Castilhos 2 épocas, em Passo Fundo também 2 épocas de plantio. Então, nesse quadro 1 aqui que eu apresento, as cultivares de ciclo precoce, né, da 102, nós temos Júlio de Castilhos, primeira e segunda época. Então, na primeira época, nós tivemos a mais produtiva, a cultivar mais produtiva Credence 15B70, com 74 sacos por hectare, seguida de Cromo TF com 73 sacos por hectare, BMX Trovão 72, Neo 590 71 e Lança, que é bem antiga, né? O pessoal conhece bastante, 70 sacos por hectare. Na segunda época, o mesmo ensaio, né? Nós tivemos uma redução de praticamente 30 sacas ali entre uma época e outra, né? Isso está praticamente ligado aí à pressão de ferrugem, época de semeadura, né, que foi mais no tarde, e também essa estiagem de fevereiro, especificamente aí nesse campo, né. Então, nós tivemos BMX cromo, até interessante, né, que a gente identificou que realmente foi a pressão de ferrugem, que é um material tolerante, né, mais tolerante à ferrugem, então a gente pôde verificar isso também no ensaio, né? Então, ficando com 49 sacos por hectare, seguida de CZ 15B70, 46 sacas por hectare, TMG 22X57 e 2X com 42 sacos por hectare, seguida de NEL 610 e Torque com 41 sacos por hectare. Então, para ver a diferença, né, entre uma época e outra, 30 sacos praticamente, né, de diferença de produtividade. São Luís Gonzaga, nós tínhamos uma época apenas, que foi essa do dia 26 de novembro, né? Então, nós ficamos com a CZ 15B20 produzindo 103 sacas, seguida de Zeus, também 103 sacas. Aí a CZ 15B20 ganhou nas vírgulas aí da Zeus, nos quilos por hectare. Depois nós tivemos BMX Cromo, com 102 sacos por hectare, seguidas de CZ 15B70 e Monsói 5947 com 101 sacos por hectare. Então, as 5 mais produtivas aí com uma diferença basicamente de 2 sacas, né? Entre a primeira e a quinta colocada. Em Acorá, é um ponto que nós substituímos Santo Augusto, mas representa a região ali de Juiz, Santo Augusto, assim, em torno de Chiapeta, né, que tem muito produtor ali, sementeiro também. E ali nós tivemos uma pressão bem intensa também, difícil de controlar a ferrugem. Tanto que a gente vê de novo que Cromo, né, se destacou das demais cultivares, sendo a mais produtiva lá em Acorá com 86 sacos por hectare, seguida de Credence 15B70 com 67 sacos por hectare, depois uma Pioneer, né, 95 R21 com 61 sacos, Raio 60 e Monsói 5947 58 sacos por hectare. Passo Fundo, nós tínhamos 2 épocas, foi um dos locais que a gente conseguiu implantar, assim, na época mais correta, assim, para a região, que foi dia 11 de novembro, a primeira época. E a segunda época foi em novembro também, mas um pouco mais tarde. Na primeira época, então, Cromo se destacou também, com 89 sacos por hectare, seguida de Trovão, com 87, Dom Mário 5958, 86, e Zeus também 86, Monsói 5710 e 2X com 84 sacos por hectare.
Na segunda época, tivemos Lança se destacando com 83 sacos por hectare, seguida de Zeus com 80, DMX Cromo 78 e CZ 15B 70 e Torque também com 78 sacos por hectare. Então a gente vê, né, esse destaque para cromo justamente porque foi um ano de bastante pressão de ferrugem, né, nessa região. Isso entrando seguido, né, com aplicações, pulverizações para controlar, né, prevenir e controlar também o que já se tinha no campo. A gente nota que a pressão foi maior, tanto porque se atrasou o plantio da soja, né, no geral, e por ter mantido esse quadro de umidade e alta temperatura por esse longo período, né, então foi bem difícil, né, de controlar. Era uma doença que a gente não estava mais tão acostumado, né, depois de tantos anos de seca, que aí pegou muito produtor de surpresa, né. E viu, Cassiana, colaborando no teu comentário da ferrugem, a gente rodava as estradas aí pelo Rio Grande, a gente roda bastante e via soja, parecia que estava valorando e era ferrugem. Muito agricultor não estava mais acostumado, né? E a ferrugem pegou forte realmente. Morreu, muita soja morreu, né. Então, nesses mesmos ambientes, a gente tinha, então, as de ciclo médio tardio. Em Júlio de Castilhos, na primeira época, a gente teve destaque para HO Pirapó, com 56 sacos por hectare. TMG 726255, seguida de Compacta, com também 55 sacos por hectare. Dom Mário 64 e 63, 53 sacas. E Nideira 6601, 52 sacos por hectare. Na segunda época de Júlio de Castilhos, nós também tivemos uma redução aí de 20 e poucos sacos por hectare, entre as épocas, né? Sendo que Dom Mário 64 e 63 foi a mais produtiva, com 34 sacos por hectare, seguida de TMG 7262, 33 sacas, Nideira 6601, 32 sacos por hectare, TMG 22 X65, 28, seguida de FT Lynx com 28 também sacos por hectare. Em São Luís Gonzaga, novamente Pirapó, 94 sacas por hectare, seguida de HO Paraguaçu, 90 sacos por hectare, DMX Compacta 89, Fibra com 88 e Nideira 6601 com 87 sacos por hectare. Em Acorá, TMG 7262, material já mais antigo, liderou então o ranking das 5 cultivares com 53 sacos por hectare, seguida de HO Paraguaçu, 52, HO Pirapó, 51, Nideira 6601, 50 e Dom Mário 64 e 63, 47 sacos por hectare. Já em Passo Fundo, né, um pouco mais alto, BMX Compacta produziu 70 sacos por hectare nesse ensaio, seguida de Pirapó com 68, Fibra 67, Nexus e TMG 7262 com 65 sacos por hectare. Na segunda época de Passo Fundo, nós tivemos aí praticamente as mesmas produtividades nesse grupo mais longo, né? Então, HO Paraguaçu com 70 sacos por hectare, BMX Nexus 69 sacas, Dom Mário 64 e 63, 68, BMX Compacta 67, HO Pirapó 66. Então, a gente vê, tanto nas precoces quanto no grupo médio tardio, a gente vê que, apesar de a gente ter 35 materiais sendo estudados, algumas se mantêm sempre dentre as mais produtivas, né? Isso que o produtor tem que ficar de olho, né? A região 103, como eu comentei antes, ela é menor, então abrangiu basicamente Lagoa Vermelha e Vacaria. A gente teve a cultivar mais produtiva dentre esses dois ambientes sendo Zeus. A gente sabe que nessa região, historicamente, cultivares bem mais precoces respondem mais, né? Então, Zeus produziu 100 sacas por hectare lá em Vacaria, plantada dia 14 de dezembro, né? Bem mais tarde do que normalmente a gente semeia. A gente semeia ali por 5 de dezembro, quando sai o trigo, né? A gente entra com a soja. Então, dentre as cultivares
precoces nessa região. Nós tínhamos, no ensaio de Lagoa Vermelha, tivemos Zeus com 68 sacas, seguida de Trovão, com 68 sacas também por hectare. Depois, CZ 15B20, com 65 sacas por hectare. TMG 22X57, 65 e Dom Mário 54I X57 com 65 sacas também. Em Vacaria, a gente teve maiores produtividades, em Lagoa a gente teve bastante mofo branco e ferrugem também no ensaio. É uma região que historicamente o mofo branco ataca mais, né? Então, Lagoa, a gente teve essas duas questões que, pensando aqui, analisando, né, observando os dados, a gente vê essas diferenças aí de 30 e poucos sacos, 40, né, entre um ambiente e outro, e é em razão, basicamente, da questão de doenças, né. Zeus, em Vacaria, foi o mais produtivo dentre as precoces, com 100 sacas por hectare, seguida de CZ 15B20, 94 sacas, Dom Mário 54 e X57 com 93, Trovão 92 e CZ 15B70, 89 sacos por hectare. Já nas de ciclo médio tardio, que a gente sabe que não é o foco da região mais alta, né, mas a gente abrange também esse ciclo, porque tem alguns produtores de semente ali na região, né, que abastecem outros estados. Nós tivemos, então, em Lagoa Vermelha, HO Pirapó, com 61 sacos por hectare, seguida de Dom Mário 64 e 63, com 59 sacas, Compacta 55, Fibra 54 e Nideira 6601, com 52 sacas. Então, 9 sacos aí de diferença entre a primeira e a quinta colocada, né? Vacaria, nós tivemos TMG 7262, material mais antigo, liderando aí o grupo médio tardio com 76 sacos por hectare, seguida DHO Pirapó e Compacta com 75 sacos por hectare. Depois Paraguaçu com 68 sacas e Dom Mário 64 e 63 com 66 sacos por hectare. Então, de modo a tentar entender todos esses dados, né, que são muitos números, os números mudam muito dependendo da região e dependendo do ensaio, do precoce, médio, tardio, né, a gente sempre demonstra esse gráfico, né, para orientar o produtor que, através do uso dessa informação, dessa ferramenta, né, ele tem nas mãos a escolha. Então, ele tem essa amplitude de produtividade, que pode chegar até mais de 35 sacos, a gente já fez esse estudo. Então, nesse experimento de Passo Fundo, que eu trago aqui para vocês, do ECR das cultivares de ciclo precoce, na primeira época, a gente teve a cultivar mais produtiva 89 sacos por hectare, e a que menos produziu 70, né? Então, isso dá uma diferença de 19 sacas por hectare. Isso pegando um local, assim, que, digamos, a gente teve uma certa estabilidade de produtividade, né? E, então, essa diferença, né, de produtividade, ela representa hoje para o bolso do produtor R$ 2.280 por hectare. Isso pensando na soja 120, ela tem oscilado, né, 130, 121, dependendo da região, né, e da semana, né, que tem mudado basicamente toda semana o preço, né, da saca. Então, isso é o nosso alerta, né? Hoje a gente sabe que os custos estão altos, então o produtor tem que realmente gerenciar a sua propriedade, a sua produção para tentar aumentar a lucratividade. E esse estudo, basicamente, é no intuito de orientar o produtor que ele tem uma gama, um leque bem grande de opções de cultivares, só que ele tem que ver qual que vai se adaptar melhor para a sua região, para o seu nível de tecnologia, né? Então, esse estudo, ele já aponta que mais, nesse experimento em específico de Passo Fundo, foram 19 sacas, mas tem alguns ensaios que a gente conseguiu até 30, 35 sacas de diferença, né, de produtividade. Então, só para demonstrar, né, a gente teve no nosso ensaio
uma cultivar que produziu 103 sacos por hectare, né? A gente já teve outros anos que passou de 100 sacos tranquilo, né? De produtividade. A gente sabe que a genética tem trazido potenciais desse nível para cima, né? Só que a gente vai perdendo um pouquinho em cada área, né? Ou na época, ou no stand que não ficou legal, fertilização, pressão de doença, pressão de inseto. E aí o nosso potencial ele vai perdendo conforme o nível de tecnologia, conforme o clima, né? E a gente traz aqui, né, só uma reflexão, a gente teve nessa última safra, segundo a Conab, a nossa média de produtividade no estado está em torno aí de 48,4 sacas por hectare. Então, a gente tem muito para crescer, né? E isso vai muito dos técnicos também passarem esse tipo de informação para os produtores e os próprios produtores buscarem informação, principalmente essa como a nossa, que ela é gratuita, né? E está disponível aí para quem quiser acessar. Então, para quem quiser acessar os dados, a gente faz palestras, né, onde a gente leva de forma mais detalhada esses resultados, aonde a gente é convidado a estar levando, né, a informação a gente leva. A gente faz a publicação impressa, né, que a gente trouxe hoje para a federação aqui para ser distribuída via sindicatos rurais. São mais de 1.300 exemplares que a gente entrega via sindicato, né? São mais de 70 sindicatos, se eu não me engano, né, Condorelli? Aqui no estado. E também temos a versão digital, que ela está de livre acesso pelo site da Fundação e pelo site da Federação. 138, então, são vários sindicatos que recebem a revista impressa, né? E a gente quer cada vez atingir mais o nosso público, né? Então, a gente tem feito muito divulgação, né, desse trabalho e a gente agradece, em especial, ao Senar, que leva muito esse trabalho, a Bayer, o sistema Farsul como um todo, né? Então, a gente tem que fortalecer mais ainda nesses anos de dificuldade projetos como esse. Então, nosso muito obrigado por confiar em nós. Cassiana, só para te ajudar aí, são 138 sindicatos e com a extensão de base se atinge praticamente 400 municípios, Chardon. Quase 380 e poucos, né? Nossa. Bom, eu acho que a primeira missão que nós vamos fazer é a distribuição dos exemplares para os sindicatos, né, Gerson? E os sindicatos se encarregam de distribuir, obviamente, para os associados, mas também para as assistência técnica, né, dos municípios, que é muito importante eles terem esse conhecimento, porque experimento tem vários, né? Metodologias que tem, cada um tem o seu próprio método, e esse aqui a gente faz justamente de forma sem interferência qualquer, que é pela Fundação ProSemente. Então, os dados não desmerecendo os demais, mas são bastante confiáveis, né? Porque não tem interesse nem a participação de nenhuma das 15 marcas, né? É definido por nós aqui da Farsul, junto com a ProSemente, junto com o Senar, o Condorelli, e em cima das áreas plantadas, semente produzida, tem uma metodologia para escolha e, obviamente, introduzindo as novas tecnologias também, porque não podemos ficar parados, já que existe possivelmente, ou menos é prometido pelas empresas, sempre incremento produtivo em cima dessas novas tecnologias. Então, quer dizer, não dá para acreditar sem experimentar. E esses experimentos, então, trazem essas posições e essas informações que são importantes e valia, né? E dá para ver que eu estava observando aqui, né, Júlio de Castilho, olha a diferença de produtividade entre a primeira época, que foi em novembro, e a segunda, que é em dezembro. Então, realmente, o soja nós temos que plantar em outubro e novembro, né? Dezembro, quando passou de 10 de dezembro, na minha experiência como produtor, já começa a baixar o nível produtivo, né? Só uma pergunta, nesse de julho, do dia 27, algum era depois do milho ou nenhuma delas? Não era depois. Só a época do plantio. Uhum. Milho e sequeiro, Ali é difícil achar área com é milho. difícil achar milho em Júlio de Castilho, né? E não é que nem a região que mais chove, né? Que o milho praticamente, de forma
até não técnica, né? Mas praticamente a redução, inclusive falei com uma pessoa que trabalha com venda de semente, reduziu praticamente pela metade do ano passado para esse ano a venda de semente para milho sequeiro. Então, realmente, pelos altos custos que tem o milho, pelos prejuízos que tivemos, e é uma posição que temos que, com o tempo, voltar. Porque a rotação de cultura no primeiro ano ela traz uma vantagem que, na minha experiência como produtor, seriam uns 8 sacos a mais, né? E no segundo também já uns 5, porque quebra justamente a rotação de cultura de uma gramínea com uma leguminosa, onde a flora microbiana que é prejudicial a um não é o outro, então realmente traz essa vantagem. Porém, é uma cultura de mais risco que com o período que deu de seca em Júlio de Castilho, eu lembro porque eu marquei as datas, foi de 16 de janeiro a 9 de fevereiro. Então, isso aí deu 18 ou 22 dias, né? E temperaturas bastante elevadas. Se é milho que está florescendo nesse período, praticamente fica inviável até a colheita, né? E o soja depois se recupera, por isso que é a cultura mais plantada e obviamente, tem um risco bem menor que a cultura do milho, né? Eu só queria saber também, em São Luís, foi feito aonde o ensaio do cultivares? Foi lá no Alexandre, Alexandre Bastos? do seu Alcindo Borré, Alexandre na Borré, sim, o verdade. Alexandre O Alexandre é o genro dele. Alexandre Bastos. E por incrível que pareça, o que anda bastante, eu tava vendo aqui a distribuição de chuva esse ano, o melhor local foi São Luís, É, que sempre é um dos piores para isso, né? dos piores. Não foi bem interessante. Ô, Cassiano, só um comentário, principalmente em cima do que o Omar falou, que eu acho que ele foi muito feliz, a questão da credibilidade dos ensaios, né, da Fundação Prosemente. Uma coisa que me chamou a atenção nos resultados, nós temos muitas variedades com tecnologias novas, não só da Bayer, da Corteva também, né? Então, assim, tu vê materiais de 2X aparecendo ali entre os primeiros, tu vê materiais em list aparecendo na lista. Então, assim, o trabalho de vocês estão de parabéns, é um trabalho excelente, de um longo tempo e credibilidade. Exatamente o que o Omar falou, tá? Eu só queria comentar, né, que a gente tem tentado cada ano trazer alguma novidade na revista, né? Esse ano foi essa questão da contabilização do estande de plantas, que é uma informação interessante. A gente também incorporou a questão de análises de solo na do trigo, da edição passada. Esse ano a gente tem 3 artigos técnicos, que um fala da precificação, que a gente convidou o Carlos Cogo, né, de uma consultoria de mercado, referência. A gente trouxe também o pesquisador Lucas Navarini para falar sobre doenças, o que aconteceu mais na safra, né, do decorrer da safra aí na cultura da soja, principalmente porque a gente teve o ressurgimento de uma doença antiga que não se tinha mais quase, que é o diaporte, e a gente teve uma pressão grande também dessa doença, principalmente na região norte. Então, nesse artigo, ele fala especificamente do diaporte, para quem não conhece, se tiver interesse, tem nas últimas páginas da revista. E a gente trouxe também um artigo do pessoal da PASSU, da Daiara, que faz justamente essa questão de levantamentos do que é usado de semente no estado, o que tem vindo em termos de números, o que o pessoal tem utilizado de novas biotecnologias, quanto que tem de percentual de cada tecnologia sendo utilizado pelo produtor. Então, é bem interessante esses 3 artigos. Quem quiser ler depois, tem mais essa informação adicional. Eu acho que o assunto foi bem divulgado. Agora, cabe a nós para que o maior número possível de produtores usam essas informações como benefício, porque às vezes uma cultivar em relação à outra aí deu diferenciais que paga uma parte significativa do custo de produção, né? Então, claro que eu tenho uma metodologia que eu sempre digo o seguinte: eu nunca experimento uma área, uma cultivar nova com uma área grande, né? O bom é fazer um experimento numa área menor, dentro da propriedade, para ver o efeito prático mesmo, para depois, no próximo ano, se confirmar, aí sim, né? Então, cautela e caldo de galinha nunca faz mal, né? Não adianta, o produtor já tem um histórico das variedades que ele usa, e obviamente para mudar, se muda, mas joga-se variedades menores, mas é uma posição que eu acho que eu considero para mim e serve para
para os demais produtores e técnicos, né? E entrar com cautela, assim, que qualquer introdução de variedade, né? Para não acontecer como aconteceu com algumas variedades esse ano, que foram a melhor do ano passado e foram a pior esse ano, porque um ano totalmente diferente, com mais chuva, né? E deu realmente ferrugem, então inverteu a posição de melhor, passou a ser a pior. E quem plantou uma área grande, obviamente, teve um prejuízo maior do que se tivesse tido um pouco mais de cautela, né?